Segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muitos assuntos. A situação, de uma forma geral, não se alterou tanto nesse final de semana, desde sexta-feira para cá. Mais ou menos os assuntos são os mesmos, mas sempre existem colocações importantes para serem feitas. Por isso eu coloquei no título desse vídeo, direita contra direita. Um plano que é para destruir a relação Bolsonaro-Tarcísio e qualquer candidato da direita. Esse é um plano feito pela esquerda. Só que eu quero simplesmente dar um recado inicial. Por quê? Existe um escândalo internacional. Porque 81 empresas consideradas gigantes da tecnologia, incluindo Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Intel, Meta, ou seja, 81 empresas enviaram um documento para a Casa Branca pedindo a atuação de Donald Trump contra as medidas do Supremo Tribunal Federal e do regime do Inácio. Por quê? Por conta da tal censura nas redes sociais. Quando o Supremo aí decidiu mexer no que já estava pronto, que era o marco geral da internet. A lei já estava pronta, estava funcionando e começaram a mexer nisso, obviamente, para culpar as empresas de tecnologia, as redes sociais, pelos posts colocados pelos usuários, o que traria aí riscos imensos, riscos financeiros contra as redes sociais. Claro que isto caiu nas mãos de Donald Trump, que vai juntar tudo com o que ele já tem para agir. Todos estão aí na expectativa do que virá. A meu ver, Donald Trump vai esperar a primeira decisão do Supremo com relação a Jair Bolsonaro antes de tomar mais alguma medida. Possivelmente ele vem mandando alguns recados individuais, separadamente, que a gente não sabe. A própria Ana Paula Henkel disse no programa 4x4 que existe outras situações em andamento, coisas sérias, mas que ela não pode revelar porque, evidentemente, é segredo da fonte, vamos dizer assim. Então, vamos ficar espertos, porque a coisa está fervendo. Mas, no nosso chiqueiro, no nosso terreiro tupiniquim, enquanto nos mantemos nessa espera incansável por soluções, e onde, claro, desejamos trazer de volta a normalidade democrática conservadora, nós vamos assistindo às narrativas construídas pela imprensa, obedecendo o quê? Aos critérios estabelecidos pelo sistema, à base de vultuosas quantias compensatórias, claro. A imprensa não trabalha de graça, porque ela sabe do poder que tem. Todos chamam a imprensa de um quarto poder, que é o poder da informação. Mas a pergunta é direta. A quem interessa dividir a direita? Criando aí ranço entre figuras consideradas da direita brasileira, como, por exemplo, Kim Paim, que é um influenciador antigo defensor de Jair Bolsonaro, criando um ranço entre ele com o advogado Jeffrey Cicchini, que demonstra, sim, ser um excepcional advogado, né? Mas que chegou agora e já se filiou a um partido político. Então, a quem interessa esse ranço? A resposta é óbvia. A esquerda e a imprensa consorciada, especialistas em plantar desconfiança e fabricar intrigas. A estratégia não é nova, muito pelo contrário, é velha. Enquanto inventam conflitos dentro da própria base conservadora, o sistema avança sem resistência.
e vão transformando aliados em rivais, alimentam fofocas políticas e enfraquecem a única força capaz de enfrentar o projeto autoritário que se instala no país. É preciso abrirmos os olhos. Não existe vitória com uma direita fragmentada. O inimigo não é Kim Paim, não é Jeffrey Tichini, não é esse, não é aquele. Porque cada nome que a gente vai citando, a gente vai colocando ali uma interrogação de suspeito. Não interessa isto. Não é culpa de conservador algum. O inimigo é o sistema que quer destruir Bolsonaro, Tarcísio e todo o movimento que defende família, pátria e liberdade. Eu quero, para não ficar a impressão de que sou eu que estou puxando uma bandeira isoladamente, como ocorre aí num programa matinal que puxa também uma bandeira ao contrário, eu quero que vocês vejam esse videozinho. Prestem atenção. Só fazer um registro para que a direita comece a pensar sobre isso. É hora de a direita brigar entre si, não? É hora. Não. É hora de você tentar construir uma candidatura. A candidatura do Bolsonaro, segundo todos os candidatos, é o seguinte: se ele puder ser candidato, será ele. Ponto. Agora, dito isso, é hora de ficar arrumando briga com um aliado aqui, um aliado ali, quando você tem uma multidão de presos políticos a libertar, de exilados a trazer de volta. Eles já estão brigando por causa da campanha. É um pouco cedo, né? Pois é, Piotr, o governador foi no ponto, né? Não há qual o interesse público na divulgação dessas mensagens? A gente conclui que é desgastar a direita por parte do ministro Moraes. Agora, vamos realçar a tranquilidade de paz de espírito do governador de São Paulo. Óbvio que estão querendo atacá-lo, querem trazê-lo para um debate, que ninguém ganha nada com isso, muito menos ele. Ele não entra. É um assunto, obviamente, de pai e filho, é uma discussão, e tudo bem, quem cobriu política sabe que essas coisas acontecem nos bastidores, mas ele, de novo, reforçou a lealdade ao presidente da República. Ele, todas as vezes em que ele é perguntado sobre Bolsonaro, ele repete exatamente a mesma coisa. Quando o Bolsonaro ainda podia viajar pelo país, ficava no Palácio dos Bandeirantes, era recebido como hóspede no Palácio dos Bandeirantes, ou pelo menos tinha um contato muito próximo com o governador toda vez que vinha a São Paulo. Agora, o assunto principal é exatamente resolver o nó político que o país hoje vive. É nisso que a direita deveria estar concentrada. É isso aí. Qual a ferramenta? O que cada um pode fazer? De que forma pode atuar para resolver? Porque não dá mais para esse país conviver com um Supremo que atropelou tudo que veio pela frente, porque acha que é dono do país. E manter todas aquelas pessoas presas que não tiveram sequer o mínimo de direito à defesa, como normalmente é atribuído e é garantido a traficantes e por aí vai. Pois é. É o que eu venho dizendo há algum tempo. Em contrapartida, tem um programa matinal que trabalha diariamente para desmerecer o governador de São Paulo, não sei por qual motivo. Pela desconfiança pessoal dele. Eu tenho minhas desconfianças de cada um. Vocês também possuem suas desconfianças. Agora, a partir do momento que você joga isto no ar, você está levantando uma bandeira. Você está criando o quê? Uma divisão dentro da direita. Porque ninguém está atacando alguém da esquerda. Está atacando alguém que ainda é da direita. E não cabe a nós julgarmos, esse é mais direita do que aquele. Porque é só o futuro que vai nos mostrar. Nós já estamos cansados de apostar em figuras que nos decepcionam no futuro. Por isso Jair Bolsonaro ganhou a fama que tem, porque foi o único que até hoje não nos decepcionou. Depois de tanto tempo ele continua sendo o mesmo. Aquele vídeo, aliás, é interessante, aquele videozinho que eu coloquei, com a música You Will Never Walk Alone Again, que é a história de Jair Bolsonaro, musical. Vocês vão ver que desde o tempo de capitão do exército, desde o tempo de vereador, ele já usava aquele reloginho simples dele que ele usa até hoje.
Essa é a prova cabal. Vocês podem assistir o vídeo novamente, vocês vão ver ele com o mesmo relógio. Não é um Piaget, né? Enfim, mas cada um que tire sua conclusão, evidentemente. Agora, a mais nova narrativa do sistema envolve a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Porque, segundo alguns juristas consultados, e uma matéria vinculada aí na CNN, caberá, evidentemente, ao ministro sancionado levar em consideração a condição médica do presidente Jair Messias Bolsonaro antes de determinar sua eventual possível prisão em regime fechado, se for o caso, evidentemente. Ou seja, depois de anos de perseguição constante, diária, sem tréguas, depois da facada, acusações fabricadas, inquéritos intermináveis e manchetes envenenadas, agora o destino de Jair Bolsonaro é tratado como se fosse uma decisão humanitária, nas mãos do mesmo ministro que simboliza o cerco contra a direita conservadora. É aquela passada de pincel em tom pastel para ficar uma coisa delicada, chamando de atitude humanitária. Não, eu vou levar em consideração. O recado é subliminar. E é claro, querem normalizar a ideia de que Jair Bolsonaro será preso, mas suavizam a crueldade com o discurso de que sua saúde seria considerada ou estaria em primeiro lugar. A velha estratégia de manipulação midiática, empurrar o veneno e ao mesmo tempo entregar um copo d'água para parecer menos amargo. A pergunta que ecoa é simples: desde quando a saúde de um perseguido político deveria depender da misericórdia do seu próprio algoz? É ridículo a imprensa querer levantar a ideia de que aquele ministro está agindo dentro da lei, preocupado com a situação de saúde de Jair Bolsonaro, sem parar para dizer que parte da extrema dificuldade que Jair Bolsonaro está encontrando com sua saúde, e parte dos problemas de saúde de Jair Bolsonaro é justamente por conta daquele ministro sancionado. Ele ajudou a danificar mais ainda a saúde de Jair Bolsonaro por conta das pressões, das perseguições, das noites mal dormidas de Jair Bolsonaro, as preocupações com seus familiares. Tudo isso ajudou a danificar a saúde do presidente. Claro que no futuro, como se diz, no futuro ninguém vai se lembrar de tudo o que aconteceu, porque o tempo vai apagando a memória das pessoas, mas é inevitável que o futuro vai trazer alguma correção para isso tudo. Como se diz, e essa correção só será possível com a anulação dos atos ilegais contra Jair Messias Bolsonaro, com a libertação dos presos injustamente caçados e a compensação de todos, ou para todos, os que sofreram perseguição política. Precisam de compensação, inclusive monetária, porque a vida dessas pessoas foram arrasadas emocionalmente e financeiramente. Desde que o nome de Jair Messias Bolsonaro entrou para a história como o maior líder conservador que o Brasil já teve, ele deixou de ser apenas um político para se tornar, evidentemente, uma ideia viva de honestidade, honradez, patriotismo e fé em Deus. E é justamente por isso que o sistema, a imprensa consorciada, a extrema esquerda e políticos oportunistas tentam agora destruir também a imagem de Tarcísio de Freitas,
o aliado mais leal de Jair Bolsonaro. É simples assim. A imprensa porca insiste em colocar Tarcísio no mesmo grupo de governadores que já se declararam candidatos à presidência em 2026, quando ele jamais se posicionou dessa forma. Ah, Paulo, mas ele estava lá em Barretos, junto com o Caiado, com o Zema, dizendo que estão juntos. E que no primeiro turno é cada um para si, mas no segundo turno estão todos juntos. E o Tarcísio estava lá, sendo que o Jair Bolsonaro não esteve. Vamos lembrar que todas as vezes em que Jair Bolsonaro participou dessa festa lá em Barretos, Tarcísio de Freitas também esteve. Por quê? Porque é o governador de São Paulo. Não podemos nos esquecer que, independentemente se ele vier a sair candidato à presidência ou não, na pior das hipóteses, ele vai sair candidato à reeleição para governador de São Paulo. Então é claro que ele já está fazendo sua propaganda para a reeleição. É nisso que tem que ser colocado o pensamento daqueles que têm alguma dúvida. Porque as narrativas são distorcidas, plantadas para criar atrito entre conservadores, que ainda sonham, claro, em ver Jair Bolsonaro livre. Tentam pintar Tarcísio como um traíra, sem jamais explicar o motivo. Se fosse por essa lógica rasa, também poderíamos acusar Nicolas Ferreira, que não lidera diretamente uma luta pela absolvição de Jair Bolsonaro, e nem bate de frente com o Supremo Tribunal Federal. Mas seria uma mentira grotesca. Porque nem Nicolas Ferreira e muito menos Tarcísio trairiam Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário, são fiéis a ele. Se Nicolas Ferreira tem a representatividade que tem, é porque encontrou em Jair Bolsonaro a sua, digamos assim, bandeira própria. Ele aprendeu com Jair Bolsonaro como ser um líder. E a mesma coisa Tarcísio de Freitas. A farsa é fabricada para dividir a direita e enfraquecer e, claro, destruir, não enfraquecer, o conservadorismo. A própria cúpula petista trabalha para jogar influenciadores, os da direita, uns contra os outros. Criam rivalidades com notícias de jornais, rivalidades artificiais, colocam em dúvida lealdades e tentam minar a base. O inimigo não está entre nós, mas naquele sistema que vive para manter o Brasil na coleira da esquerda. Tarcísio de Freitas é o único político que hoje pode se dar ao luxo de estar em campanha para 2 cargos: reeleição para o governo de São Paulo, em 2026, ou para a presidência, se assim for o seu destino, se assim for também a escolha de Jair Bolsonaro. Porque eu duvido que, se Jair Bolsonaro apontar outro nome, Tarcísio de Freitas saia candidato. Duvido. Posso botar minha mão no fogo. Se eu errar, eu tenho a cara de pau, eu tenho a coragem de vir aqui pedir desculpas. Como já pedi desculpas por ter sempre defendido Hamilton Mourão, até o dia que ele fez aquele discurso miserável no último dia de governo de Jair Bolsonaro. Agora, acima de tudo, o Tarcísio de Freitas já deixou claro que só concorrerá à presidência com a bênção de Jair Bolsonaro, a quem deve o cargo de governador. Isso não é esperteza política. Tá falando isso só para dar uma de PSDB, de Partido Novo, né? Vamos segurar vamos deixar de bater no Bozo para segurar os eleitores com a gente, como disse o Dallagnol, né? Não é isso, não. Não é esperteza política. É lealdade militar. Lealdade de um amigo. Tarcísio de Freitas nunca foi político, até Bolsonaro convencê-lo a ser.
sua cabeça de soldado, e como um soldado ele obedece seu chefe. Simples assim. Aliás, é bom lembrar que as supostas desavenças que ocorreram entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas foram fabricadas basicamente por conta de discussões sobre as tarifas de 50% aplicadas por Donald Trump ao Brasil. Por quê? Enquanto o Eduardo estava e continua trabalhando aí para que Trump consiga mudar o rumo dos acontecimentos por aqui, e, como se diz, e usa as tarifas como ferramentas para isto, o Tarcísio, como governador de estado, estava pensando em soluções para salvaguardar o agronegócio e os empresários paulistas, o que o Eduardo entendeu como contraproducente para o momento. Tanto é que, entrevistado aí, o nosso presidente Jair Bolsonaro, antes de ter a prisão domiciliar decretada, disse numa entrevista que esse assunto estava encerrado. Ele havia conversado tanto com o Tarcísio como com o Eduardo e estava tudo certo. Agora, enquanto isso, enquanto o Inácio, por exemplo, posa de presidente do amor e espalha preconceitos disfarçados de discursos populistas, né? O Tarcísio, como governador, se dedica a administrar, gerar resultados e ser um exemplo em eficiência. Não é coincidência que as pesquisas o colocam entre os favoritos em 2026 para o cargo que ele for disputar. É garantia que ganhe? Não, não é garantia, porque o amanhã ninguém conhece. Mas é destacado o principal concorrente. Por quê? Esqueçam a chance de Eduardo Bolsonaro poder voltar ao Brasil. O Supremo está louquinho para pegá-lo. Aquele ministro está doido para dar voz de prisão a Eduardo. Ele não vai poder voltar. Só se ocorrer um milagre ou uma ação duríssima de Donald Trump. Duríssima que faça o Supremo parar com tudo. Só que o tempo vai diminuindo. O tempo vai correndo, o relógio está correndo. E para os governadores, por exemplo, para eles poderem concorrerem à presidência em 2026, eles precisam abandonar seus cargos até o início de abril. Tem que se desfiliar. Então, daqui até abril, o tempo é muito curto. Agora, enquanto atacam o Tarcísio, seguem destruindo Bolsonaro e sua família. Com manchetes fantasiosas sobre movimentações de 30, 40 milhões, né? Criam uma caçada injusta que extrapola a política e ameaça vidas. Flávio Bolsonaro, por exemplo, revelou ontem, vocês todos viram, né? Que sua mãe e seus avós foram feitos de reféns em um assalto, um sequestro, né? Quando os bandidos perguntavam onde está o dinheiro que Bolsonaro guarda. Isso não é jornalismo. É terror. Terror psicológico. Com uma família inteira. E aí fica aquela questão. Isso é um crime comum? Ou é um crime encomendado para fazer a família Bolsonaro se calar? O Estadão, por sua vez, no mesmo domingo, já fala em centrão sem medo de Bolsonaro e trata a sua família como algo tóxico. A narrativa é clara: empurrar para a população a ideia de que Bolsonaro corrompeu o que nunca foi corrompido, roubou o que nunca foi roubado e deu um golpe que nunca aconteceu, exceto na imaginação do sistema. Enquanto a esquerda, né, melhor dizendo, enquanto a direita, de sapatênis, iPhone na mão e café gourmet, né, tipo aí Partido Novo, tenta esconder seu discurso nas redes para garantir um visto americano, quem sabe, né?
A direita conservadora, de fato, se perde em narrativas plantadas pela esquerda. A inocência da direita fica evidente quando acreditamos que Jair Bolsonaro está perdendo a força, quando na realidade, quanto mais o atacam, mais sua liderança cresce. A esquerda só vence a direita se a direita estiver dividida. E por isso querem destruir Bolsonaro, Tarcísio e qualquer um que se atreva a concorrer em 2026. Agora, Tarcísio de Freitas não pode e nem deve interromper sua trajetória política por conta disso tudo. O cerco contra Bolsonaro é brutal. O Eduardo Bolsonaro, como eu disse, dificilmente poderá concorrer. Resta então Tarcísio de Freitas, que é um homem de confiança de Jair Bolsonaro, amigo leal, gestor eficiente e o único capaz de manter a chama viva dos conservadores. Né? Ou seria o Zema do Partido Novo? O Caiado, que nunca foi bolsonarista. Nunca foi. Né? Essa turminha aí do Partido Novo, que todos querem se lançar candidatos a alguma coisa. Então, temos que ficar atentos. Abrir os olhos para não nos deixar cair em ilusão, em mentiras, em narrativas. Né? Ou vamos dar palco a Ricardo Salles, que outrora era preferido a sair candidato como senador por São Paulo, mas que já mostrou sua cara. Fato é que o povo brasileiro dormiu em berço esplêndido e acordou cercado pelas armadilhas da esquerda. Mas ainda existe tempo. Se a direita cair na cilada de enxergar inimigos internos, o Brasil será entregue de bandeja. Basta ficarmos espertos. Tarcísio é aliado leal de Bolsonaro, não adversário. Unidos somos uma força, divididos viramos alvo fácil. E é isso que a imprensa consorciada teme, que os conservadores percebam a farsa e sigam juntos, porque Bolsonaro é mito. E Tarcísio é um soldado, como outros bons soldados que existem na direita. Né? Mas ele é leal. E é a garantia de que pode dar continuidade a essa luta conservadora, defendendo pátria, família e Deus. Né? Então, vamos ficar atentos e não cair facilmente nestas balelas que a imprensa planta por aí. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, evidentemente. Se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder. Eu agradeço de coração toda ajuda. Ok? Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.